Saudações aos alunos da matéria Nutrição Aplicada à Atividade Física. Esse vídeo é parte integrante das atividades ligadas ao curso de Educação Física da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, cuja matéria é ministrada pelo professor Anderson Luiz Bezerra da Silveira. E nessa atividade assíncrona vamos falar dos átomos, os elementos estruturais da natureza, e do carbono, o elemento versátil. Quando falamos de matéria, nos acostumamos a relacionar tal assunto com exemplos encontrados na natureza, como minerais, metais, madeiras, etc. É comum esquecermos de nós mesmos e que somos constituídos de matéria orgânica, hidrogênio, carbono e oxigênio, unidos com outros compostos que se fundem nas mais diversas constituições químicas e orgânicas. Na nutrição, como na fisiologia, é importante ter em mente conceitos básicos da ciência que estuda a matéria, no caso, química, e de como ocorrem as reações provenientes dessas interações dos compostos químicos, começando com a porção ínfima da matéria, que é o átomo, e de como ele se agrupa aos outros átomos através de ligações químicas, elétricas, na composição de moléculas maiores e seus componentes estruturais. No caso, o átomo se identifica como a menor porção encontrada na natureza, para que possamos com certeza identificar uma estrutura química, pois a partir de seu desmembramento em suas estruturas subatômicas, não podemos mais identificar a matéria ou substância a que pertence. Quando falo dessas estruturas, me refiro aos prótons, nêutrons e elétrons. Consolidando essa noção básica da matéria, podemos então chegar à conclusão de que toda matéria biologicamente ativa ou não, seja ela uma madeira, pedra ou uma hemoglobina encontrada no sangue, é composta dessas unidades de estrutura atômica. Como essa matéria ou substância vai se comportar depende desse arranjo químico e elétrico entre os átomos que se unem em porções maiores, que são as moléculas, e essas em maiores ainda, que serão as substâncias biologicamente ativas. Chegamos então ao ponto da ciência, no qual a química se torna importante para o conhecimento de todas essas substâncias e como elas se definem e como esse relacionamento químico provoca outras reações em cadeia. E de como essas interações provocam a transformação de substâncias químicas em outras diferentes. E essas transformações provocam outras apresentações de sua atuação fisiológica. Um exemplo disso é que, dependendo da interação elétrica de um átomo e, consequentemente, entre a troca de seus elétrons, podemos encontrar variações na apresentação de uma substância. A partir dessa interação entre cargas elétricas do átomo, troca e interações dessas massas carregadas eletricamente, podemos definir suas mais diversas interações, em consequente, formação de novas substâncias. E falando de interações entre esses átomos, não podemos deixar de falar de uma substância incrível e presente em abundância na natureza, que é o carbono. Esse elemento, com sua característica estável, participa de aproximadamente 18% da nossa composição corporal. Por ser um átomo estável e de dimensão menor em relação aos outros átomos, ele pode se encaixar facilmente com outras substâncias, como hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, inclusive com outros átomos de carbono, de forma a participar em grande parte da composição de substâncias vivas encontradas na natureza, principalmente no nosso corpo, se tornando a base de todos os organismos vivos conhecidos, apesar de termos outros 102 átomos diferentes. A sua presença na composição estrutural de algumas substâncias, como carboidratos, lipídios e proteínas,
denotam a importância desse elemento, sem os quais não se poderia obter o combustível biológico para a manutenção da vida. Essas substâncias atuam em diversas frentes, entre elas na manutenção da integridade estrutural e funcional do nosso organismo. Essas substâncias podem se unir e atuar em diversas frentes no processo de manutenção da vida, seja no fornecimento energético, mantendo as estruturas musculares, ou atuando de sobremaneira na consolidação e facilitação do processo vital. Como podemos definir essas substâncias? Bem, elas podem ser definidas como energéticas, reguladoras, plásticas ou construtoras. Mas não sejamos profanos, pois esse assunto é matéria para a próxima aula. Até breve. E te espero na atividade assíncrona 1, parte 2, cujo tema será macronutrientes, os carboidratos. E até breve.